Eu tenho uma coisa que eu acho que é umas perguntas que de vez em quando fazem a gente aí, que eu acho é muito mesquinha, Renan. É no sentido assim, cara, mas você tá indo para um partido disputar a eleição, que o partido não tem fundo partidário, como é que você vai fazer? As pessoas colocam essa questão de tempo de televisão, fundo partidário, como se fosse... Eu acho mesquinho, porque se coloca isso como uma prioridade maior, né? Mas, por outro lado, a gente entende que é um desafio que nós vamos enfrentar. Disputar com pessoas que têm a máquina, têm as televisões, tempo de TV. Como que nós vamos fazer isso de modo eficaz para essa mensagem conseguir chegar às pessoas se nós não temos esse tempo, esse investimento público aí com o fundo para fazer com que a gente esteja lá na televisão dessa pessoa? Trabalhar e trabalhar e trabalhar. A gente vai ter que trabalhar mais. Hoje, né, as estruturas partidárias são montadas para que os partidos elejam deputados. O número grande de deputados dá bastante tempo de TV. Sim. Também dá fundo partidário, também dá fundo eleitoral. E isso também significa que se você tem muitos deputados, você tem muitas emendas. Então, eu chamo de gincana. Às vezes são gincanas que você disputa e os partidos ganham esses prêmios. E a gente não tem nada. A gente tá indo para a primeira gincana de todas nossa. E a gente não dispõe de nenhuma dessas vantagens. Vai ter um fundo eleitoral pra gente usar lá para agosto de 3 milhões de reais, 3 a 5 milhões de reais. É uma merreca. Em comparação com... É nada. Só pra quem tá assistindo, o PL vai ter mais de 1 bilhão. Eles vão ter 300 vezes, mais de 300 vezes mais dinheiro. PT também. Isso tô falando dinheiro limpo. Sim. Tem também o outro dinheiro. Né? Então é naturalmente completamente desproporcional. Só que hoje existem as redes sociais, pro bem e pro mal, mas existem que permitem que a gente fure um pouco essa bolha. E é um trabalho de militância. E aí, nós temos que usar e abusar dessas duas coisas. A rede social, mais o trabalho de militância, permite que a gente crie estruturas muito sólidas de comunicação, treinamento, formação de pessoas. E aí a gente espalha e ramifica ao redor do país. Isso dá pra gente uma base que ela é inquebrável. E aí é paradoxal. Mesmo com todo esse dinheiro, esses partidos grandes não têm essa base. Sim. Então, há coisas que o dinheiro não compra. Exato. Essas coisas que o dinheiro não consegue comprar são justamente as que a gente tem que investir. Exatamente. Né? Porque você não investe dinheiro, você investe cabeça e coração. Sim. Cabeça, credibilidade, coração, trabalho. Motivar as pessoas. Exato. Então é muito diferente. Sim. É muito diferente. Então, o que nós temos que eles não têm? Base militante. Então vamos usar ao máximo a nossa base militante. Cara, capilaridade e meios de chegar na imprensa e chegar nos lugares e falar a verdade que ninguém tá acostumado. Isso também é único. Eu venho tentando fazer isso na pré-campanha e acho que todos nós temos que fazer. Você já começou suas rodadas de imprensa. Sim. Quando você fala a verdade de uma maneira franca, é revolucionário. As pessoas ficam... O próprio jornalista... Eu não tô tendo muito problema, salvo um aqui, ó. Já tive meus combates aí com jornalista, mas... Cara, como eu sou 100% franco com o jornalista, ele... Até os de esquerda ficam meio constrangidos de serem escrotos ou coisa do tipo. Ele não consegue identificar, porque na cabeça dele alguém que pensa como nós é um vilão. Aí quando ele vê um cara que até ele discorda, mas ele sente honestidade... Exatamente. Ele ficaria muito sujo o jogo, né? Ficaria. Ele não consegue. Sim. E até agora a cobertura que a imprensa vem fazendo, pô, eu já fui pra... dezenas de rádios já nessa turnê toda. A cobertura, na maior parte dos casos, mesmo com esquerdistas ou mesmo alguns bolsonaristas, tem sido positiva. E eu acho que você vai... um momento que vai ser fundamental são os debates. Sim. Né? Eu acho que você é o pré-candidato mais preparado para o debate. Você está com expectativa desse momento aí? O que você vai fazer nos debates? Eu fico pensando já nisso, né? Porque, imagina, um palco na televisão. Enorme. Vamos ver aquela música da banda, aquela... E, enfim, como usar o debate para expor as nossas ideias de uma maneira muito nova. O que eu penso? Todo mundo espera assim, o Renan vai lá brigar com os caras. Nunca foi meio feitio, e quando eu vou nas rádios, eu vou lá tentar convencer o radialista. Sim. E eu vou manter essa lógica. Eu vou tentar não apenas convencer o eleitor, porque eu acho que no cara a cara, quando eu estiver falando lá com a câmera, não há como comparar eu ou os outros. E não porque eu sou grande coisa, é porque quando você fala verdade, com alguma habilidade, cara, acaba ficando persuasivo.
Mas você acha que tem como não brigar com o Lula, por exemplo, quando ele estiver na sua frente, assim, falando que é um monte de mentira? É que o que eu acho é o seguinte, Sim. mais do que O confronto. Ter a oportunidade pela primeira vez de virar para milhões e milhões de pessoas e falar coisas que elas nunca ouviram, isso é uma revolução. Sim. Quando eu explicar para as pessoas que é possível você basicamente acabar com o crime organizado em 1 ano no Brasil, acabar com as facções, fazer a violência assim, cair como nunca rolou antes. Falar para as pessoas, por exemplo, que dá para ninguém precisava viver em favela. Ó, eu vou acabar com as favelas no Brasil. As pessoas nunca ouviram isso. Exatamente. Elas nunca ouviram, e nunca ouviram um plano. Sim. Então, e isso vai chocar as pessoas, em muitos termos. Que igual vem chocando os jornalistas. E por que eu sinto que vai chocar? Como eu rodei muito no Nordeste, fui muita rádio no Nordeste, pega a Pesquisatas, eu fui de 4.1 para 5.5. Eu cresci 1.4% só rodando ali. Então, ou seja, se eu ficar rodando rádio e rodando os lugares, vindo com essa mensagem, eu convenço até quem era eleitor do Lula. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, e essa linguagem, né? Por exemplo, você falou da segurança pública, prendeu, matou. Para nós, que somos aqui da missão, que a gente acompanha as lives, as transmissões, quem é da militância sabe exatamente o que você está querendo dizer. Mas uma pessoa que não sabe o que está querendo dizer, eu já fui questionado, inclusive, no Happy Hour. Mas o que seria esse prendeu, matou? É o cara que ele furtou um chocolate ali, ele vai ser preso e vai ser morto em seguida? Prendeu ele logo em seguida, mata o cara. Eu consegui explicar lá pro rapaz, mas como é que é? É uma estratégia de comunicação muito boa, né? Porque você traz uma frase ali que a pessoa, eu quero entender o que é isso, mas o que seria esse prendeu, matou mesmo? Para uma pessoa, não tô falando pra gente falar agora para quem já tá com a gente, não. Pra quem não tá com a gente, como é que a gente explica isso, esse prendeu, matou? Maravilhoso. Ó, isso é uma grande pergunta, você trouxe ela, porque assim, se eu falar que eu tinha uma grande estratégia quando vim com essa eu conheço esse bordão, sim, não foi um belo dia, mataram um ciclista lá em São Paulo, e eu fiz um desabafo muito agressivo, e aí no desabafo, eu tava reclamando daquela galera que fala não, a gente precisa recuperar. Eu falei, não é pra recuperar, é prendeu, matou. Então, foi um desabafo. Só que ali ficou viral, rodou muito. E aí muita gente me conheceu como, o prendeu, matou. Tem o prendeu, matou do MBL. Beleza, eu vou agora, né, entendendo por que funciona, né, e por que é um bordão interessante, e depois o que seria o prendeu, matou. Por que funciona? Um amigo mostrou assim, Renan, quando o Trump falava do muro dele, ele fala, a beautiful big wall, a beautiful big wall and the border of Mexico. Então assim, o que ele queria dizer? Era um belo e grande muro. Sim. Ele falou se tinha uma metralhadora em cima. Ele falou se o muro era de concreto, se o muro era de metal. Não falou. Ele falou muro. Ele jogou uma coisa meio abstrata e solta e cada pessoa imaginava ser um muro. Então, às vezes, um cara fala, não, é um muro baixinho, que vai ter umas torres. Cada um imaginava o conceito do muro como algo novo. Ele deixou aquilo solto porque ele permitia que as pessoas imaginassem, de acordo com as circunstâncias do momento, o que era. Então, o Prendeu Matou, muita gente vai criando sua própria versão do Prendeu Matou. Isso. Entendi, o Renan vai fazer um campo de concentração para membros do crime organizado. Não, ele vai prender ou matar. Então, assim, tudo bem, cada um imagine o seu Prendeu Matou. Sim. O que eu creio ser, vamos dizer, o Prendeu Matou é o slogan para um tipo de política pública voltado para a segurança que não tem na recuperação do bandido o seu foco. Porque a gente tem aqui, tá dada 2 opções pro bandido. Sim. Prendeu, matou. Mas cadê o recuperou? Cadê o ressocializou? Sim. Cara, isso não é prioridade pra gente. Sim. Tem um amigo, tá lá no partido, tá lá inclusive tá no Instituto de Segurança que surgiu no Rio de Janeiro, Instituto Guararapes, chama Silvio. Ele tem uma tese muito legal, essa tese fez com professores alemães, ele fez em Coimbra, que é a ideia do direito penal focado na vítima. Então, o direito penal, em grande medida, você é do campo do direito. Sim. Aqui no Brasil, as medidas, inclusive a pena, ela tem como perspectiva, vamos dizer, gerar um efeito sobre o ofensor. Exato. Não só um efeito punitivo, mas um efeito de ressocialização. Ou até um efeito, assim, de impedir outros caras como ele de cometerem esse crime. Sim. Tipo, como se fosse educativo a existência de uma pena para que o bandido, ele não cometa um crime. Então, tudo que envolve pena no Brasil, no direito penal brasileiro, ele tem como objetivo mirar para o eventual bandido e falar, bandido, você pode ser socializado. Bandido, você pode, olhando essa pena, não cometer o crime. Ou seja, o protagonista é o bandido. O que ele propõe é que o protagonista seja a vítima. Sim. Vamos olhar em nome da vítima. E como a pena satisfaz o senso de segurança, o senso de justiça da vítima. A gente sente que no Brasil, viver aqui, ser brasileiro, é sempre injusto.
O pacto social brasileiro é ruim. E quando você é assaltado e nada acontece com o bandido, você fala, não vale a pena ser brasileiro. Exatamente. Então o pacto social não vale a pena. Sim. O prender ou matou, ele coloca as coisas no seguinte termo. Eu vou prender ou vou matar, mas é o seguinte, o cara que te gerou o dano, ele vai pagar. Porque eu quero gerar justiça pra você. Eu quero aliviar teu peito sabendo que faz sentido você viver nessa sociedade aqui, porque quando alguém te fizer um mal, o Estado vai pra cima desse alguém. Aí você vai se sentir mais calmo. Sim. E você vai se sentir como parte de um pacto. Então, o prender ou matou é uma lógica de te retirar a ideia de que o bandido tem como opção uma ressocialização. Não, essa é a última. Existe o caráter punitivo e restitutivo da pena. A pena tem que punir e restituir. A vítima. A vítima, antes de tudo. Sim. Então, tira esse protagonismo do vou salvar, Não, cara. O cara marmanjo, adulto, a maior parte dos criminosos são reincidentes. A maior parte. E eles tomam uma decisão racional. Sim. Sim. Se ele tomou essa decisão racional, eu não tenho que perder meu tempo reeducando ele para arrumar um emprego. Sim. E tem uns que são irrecuperáveis, né? Lógico. Então, quem está no crime organizado, as grandes facções, essa pessoa vai ser ressocializada, ela nem quer. Ela não quer ser ressocializada. E aí esse enfrentamento do crime organizado, como é que ele se dá? Recuperando os territórios, eu quero dizer. É o Estado entrar e falar como foi no Rio de Janeiro, com o Castro, pensa diferente, o que você acha? Olha, o problema da operação do Cláudio Castro, você vê, a gente apoiou, achou, pô, que legal, foi pra cima dos vagabundos, beleza. O problema é que ela terminou. O problema é que ela termina e no dia seguinte... Nascem outros. Não é nem que nasce, o tráfico já estava de volta ali. Eles não tomaram o território, porque não existe, vamos dizer, instrumentos jurídicos que permitem a ocupação daquele território, a entrada da polícia na casa das pessoas, porque pensa assim... Onde estavam as centenas de aviõezinhos, menor de idade ou maior de idade, que trabalham para o Comando Vermelho e que não foram mortos ou presos na operação? Eles estavam na casa de alguém. A polícia não dispõe de meios de entrar na casa das pessoas para fazer as apreensões desses foragidos. Então, muitos foragidos só se esconderam na casa de uma pessoa. Se a polícia não tinha um mandato para entrar na casa da pessoa, não entra. A gente precisa de um instituto jurídico que permita que a polícia faça uma ocupação, pegue os caras, a maior parte deles vão se entregar. E aí limpou aquela área, coloque uma base policial e comece naquele momento a arrumar o relevo e a geografia da favela. E não é nem um processo de desfavelização que tem que acontecer. Mas assim, abre uma avenida daqui, uma dali, coloca 2, 3 torres da própria polícia, bota um quartel da polícia, quebra qualquer possibilidade geográfica de barricada, facilita o funcionamento para você facilitar que aquele lugar seja passível de ocupação policial e falar, tá tomado aqui. Você tá falando de um estado de defesa? É o estado de defesa. Exatamente, eu dei toda essa volta pra chegar aqui. É o estado de defesa. O estado de defesa permite que o agente de segurança entre na casa das pessoas naquela área que tá sob estado de defesa e mesmo sem mandato. Por quê? Porque é uma situação excepcional. Não dá pra falar que na favela a pessoa tá vivendo em estado de direito. De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Ela já tá. Ela não pode ter a internet que ela quer, o gás que ela quer. A filha dela não pode casar com quem ela quer. Não é estado de direito, de jeito nenhum. Então, já é de exceção. Sim. Então, se está no estado de exceção, estado de defesa lá. Exatamente. E aí, pronto. Aí, vamos fazer a limpa ali. Alguns vão fugir, lógico que vão fugir pra outro lugar. Mas todas... Aí, por isso que tem que ser uma operação geral. Todas as comunidades têm que entrar em estado de defesa. Então, é um processo de ocupação permanente. É assim, igual houve na Segunda Guerra Mundial, a estratégia Blitzkrieg. É uma guerra rápida. Vai, ocupa, alguns vão fugindo, a maior parte vai se entregando. E a partir do momento que você vai ter esse regime especial, por isso a ideia também do direito penal do inimigo. Sim. A lei é rápida e a lei é rígida, e ela vem concomitante ao estado de defesa, os caras vão dizendo, se eu não me entregar, é prisão perpétua, eu vou ficar 70 anos. É melhor eu me entregar pra pegar 35, 40, dependendo dos crimes que eu cometi. Então eles vão se entregar. Eles vão ter que se entregar. Então o processo como um todo é um processo que vai ter um poder de demover eles também, até da resistência. Por isso que será rápido. O Bukele, ele teve alguns enfrentamentos em El Salvador com algumas gangues, mas chegou um momento que não havia como eles enfrentarem a força do Estado, as gangues se entregaram e estão todas presas até agora. E interessante que quem é contra isso aí é só o intelectual do Leblon. Porque o morador honesto da favela, ele é a favor disso. Total. Porque ele é o principal prejudicado com esse domínio do crime organizado lá. Sim. O cara... Gente, é a questão, eu sempre converso quando as pessoas me questionam sobre isso. Imagina você não poder escolher onde você vai comprar o seu gás, cara. Não é? Isso é assustador. Sim. Não, e que é uma coisa bem... Outra coisa, você é do direito. Fala com a pessoa do direito, facilita, porque entendem os conceitos básicos. O direito de propriedade
é um direito humano básico. Sim. Quando a gente vai pegar os direitos fundamentais de primeira geração, é lei, liberdade e propriedade. Não. Ai, cara, os direitos de primeira geração é vida, liberdade e propriedade. Isso. Vida, liberdade e propriedade. A propriedade é um direito fundamental, porque primeiro vem a propriedade sobre o próprio corpo. Sim. A ideia de que você não é escravo de ninguém. Pois bem. Tá na Declaração Universal de Direitos Humanos. Exatamente. É base, é basilar pra gente ter qualquer coisa. Pois bem, na favela, como o Estado não foi capaz de garantir para as pessoas a posse e a propriedade das casas delas, garante a lei do mais forte. Quem garante que uma pessoa mora na própria casa, que seja o barraco, que seja já aquela casa de alvenaria, é o traficante. Isso em vários lugares. Em São Paulo, não tô falando no interior, em São Paulo, o PCC determina, não, ó, nessa área de manancial, você sai daqui que eu vou vender essas casas aqui. E a pessoa sai da casa. Tem que sair, porque você não morre, né? Você não morre. É. Comando Vermelho, mesma coisa. Sim. Então, o que nós temos? A pessoa não tem nem... Ela tá numa situação precária de medo em que um traficante determina se ela pode ou não morar na casa dela. Sim. Como é que, em termos de direitos humanos, você fala de direitos humanos, sim. Isso é uma violação. Total, absurda. Total, cara. É, absurda. E isso, Renan, no Minha Casa Minha Vida... Gente, é engraçado, porque assim, se você faz só um programa de habitação, mas você não faz o programa de segurança pública junto, você vai ter o que aconteceu no Minha Casa Minha Vida. Construiu alguns prédios... Traficantes chegaram e falaram assim, ó, você vai ter que sair daí. E no Minha Casa Minha Vida, a pessoa perdeu o seu prédio que virou ponto de venda de droga. Por quê? Porque entregou a casa, mas não tem uma política de segurança. Exatamente. Inclusive, vários programas habitacionais do governo, eles são, assim, preferenciais para tomada pelo tráfico. O tráfico tira as famílias e remodela. Sim, exato. Agora fulano fica aqui, fulano fica ali e dane-se. Então, isso é assustador. Eu vi isso em Sobral, no Ceará. Os conjuntos habitacionais que foram criados, o tráfico tomou e não, agora sai daqui, agora eu vou trazer um morador meu daquela outra favela pra cá e pronto. Já é um estado de exceção há muito tempo que o Brasil vivencia. Total. E aí a galera fica falando, não, democracia não, porque a democracia... Que democracia? Tem democracia nenhuma. Sim, jamais. É um banditismo. De jeito nenhum. Se inscreva para mais vídeos. Apoie o canal. Deixe seu gostei e comente para ajudar o projeto.